que sou forte. Então você veja bem essa palavra dessa manhã que Deus nos dá, quando o próprio Deus chega para o apóstolo Paulo e diz para ele, quando ele estava orando para que o espinho fosse afastado da vida dele, o Senhor lhe dá uma resposta. A resposta é: a minha graça, ela te basta, porque o meu poder, ele se aperfeiçoa na sua fraqueza. Você pode meditar nisso nessa manhã, que o poder de Deus é aperfeiçoado na tua fraqueza. Eu posso olhar para dentro de nós, para a nossa vida, o nosso dia a dia, e começar a dizer que qual é o crente que não desanima? Qual é o crente que não chora? Qual é o crente que não enfraquece? Qual é o crente que, mediante uma adversidade, uma luta tenebrosa, às vezes não passa até na sua mente a vontade ou o pensamento de querer desistir, mas ele não desiste, ele permanece firme, porque ele entende, ele passou a entender que ele tem uma graça na vida dele que provém do céu. Ele começa a perceber que Deus lhe fez um favor na sua vida que nenhum homem e nenhum Deus chamado por religiões nessa terra é capaz de fazer. Talvez você pense, nos ouvindo nessa manhã: pastor, eu ouço essa programação, mas eu não sou evangélico. Pastor, eu tenho a minha religião. Mas me diga uma coisa: por que vocês falam tanto de Jesus? Por que vocês acreditam tanto em Jesus? Porque tudo na vida de vocês é Jesus. Sabe por quê? Porque Jesus fez o que Buda não fez e não conseguiu e nunca vai conseguir fazer. Jesus fez o que Maomé não fez, não vai fazer e nunca conseguirá fazer. Jesus fez o que Maria não fez, não vai fazer nunca. Jesus, ele nasceu de uma moça virgem, de Maria. Para ele chegar à terra não houve necessidade de contato sexual entre homem e mulher. Ele veio através do Espírito Santo. Nenhum homem que é considerado Deus pelas religiões passou por isso. Ele viveu como homem nessa terra, mesmo sendo cercado de pecados e tentações, ele não cometeu pecados. Ele foi levado à morte de cruz, mas a morte não pôde o vencer. Quando procuraram lá na sepultura, ele não estava lá, porque ele venceu a morte. Se o teu Deus se desse pelo menos a metade que o meu Deus fez, pelo menos a metade, mas nem a metade tem. O favor que ele fez por nós, um Deus tão poderoso que foi capaz de deixar a sua glória, ele deixou a sua majestade no céu, e ele desceu à terra e vestiu-se de uma roupa de ser humano. Ele comeu comida como você come, como eu como. Ele passou tentações como nós passamos, às vezes até no nosso dia a dia. Ele teve sede de água, muitas vezes ele sentiu fome, como ele passou aquela figueira e procurou um figo tendo fome e não achou.
nós pudéssemos vencer também. Por isso que quando deparamos, meus amigos, com uma adversidade, alguém pode dizer: pastor, eu estou sendo traído. Olhe para Jesus, ele também foi traído. Alguém pode dizer: pastor, eu estou sendo decepcionado. Olhe para Jesus, ele também foi decepcionado. Alguém pode dizer: pastor, eu estou enfraquecido. Olhe para Jesus, teve momentos também que ele se sentiu assim, como homem. Alguém pode dizer: pastor, as pessoas estão me rejeitando na família, dentro da minha casa. Olhe para Jesus, porque ele passou por isso também. Os seus irmãos não acreditavam nele, desprezavam, botavam ele para fora de casa e diziam para ele assim: como que alguém que faz tanto milagre quer ser conhecido, está oculto? Ele passou por isso. Me chama a atenção essa palavra, porque o apóstolo Paulo começa dizendo que a glória não adianta nada na vida do ser humano. Não adianta nada nós nos gloriarmos até por aquilo que Deus faz usando a nossa vida. Talvez você tenha possuído mais bens materiais do que alguém. Talvez o seu carro é melhor do que o carro do companheiro. Mas o que significa isso, rapaz? Você quer se sentir melhor porque você tem um carro que pode ser melhor do que o seu amigo? Você esquece que isso é uma vaidade, isso é lata, isso é ferrugem come. Como Jesus disse, se o ladrão pode roubar, e você pode até perder a sua vida por causa disso, mas a graça de Deus e o tesouro que Deus nos dá para juntar no céu, ninguém pode nos tirar. Me chama a atenção porque o apóstolo começa a dizer que se ele se gloriasse, ele não estava mentindo, porque esse homem tinha um conhecimento tremendo. Ele era um cientista, ele era um bacharel. Ele conhecia a lei, a palavra de Deus de uma tal maneira que ela estava toda sobre a sua mente, sobre o seu coração. Ele conhecia de leis de vários tipos. Mas ele começa dizendo que um homem como Paulo, talvez esse cientista, esse bacharel, esse homem inteligente que ele era, ele não se gloriava. Mas ele reconhecia que existia um homem nele. Existia um Paulo da graça. Existia um Paulo que andava em revelações, em visões de Deus. Existia um Paulo que recebia as coisas de Deus, que ainda que o seu mundo exterior desabasse, no interior dele, ele sabia quem era esse Jesus. Ele começa dizendo que esse homem, Paulo, na graça, ele há 14 anos tinha subido ao terceiro céu e tinha ouvido palavras que não eram nem dignas de ser falada aqui nessa terra entre nós. Ele começa dizendo que esse homem, que ele conheceu Paulo no Espírito. Eu fico vendo que tem pessoas que não se conhecem no Espírito, estão dentro de nossas igrejas e se conhecem na carne, se conhecem no pecado, se conhecem na inteligência, se conhecem na técnica. Quantos não são aqueles que até tentam nos enganar dentro de técnicas e de conhecimentos, dentro de experiências? Mas Paulo começa a mostrar que ele conhece um homem não com experiência, não com técnica, mas um homem que tinha visões e tinha revelações de Deus. Eu não sei se você já viveu isso. Eu não sei se você já conseguiu ficar uma semana, um dia, um mês, buscando Deus de madrugada, consagrando sua vida para
para viver revelações que você não está vivendo. Mas pastor, eu não consigo ver nada. Alguns falam de visões, outros falam de revelações, mas eu não nada. Você não tem que viver, porque você não busca Deus nas madrugadas. Provérbios 8:17 diz: eu amo os que me amam, os que pela madrugada me buscam, eles me encontrarão. O apóstolo começa dizendo que desse homem ele reconhecia e ele se gloriava. Um homem que tinha revelações, um homem que tinha visões de Deus. Ele estava falando dele mesmo, mas ele estava destacando as duas posições da vida dele. Uma posição, quem sabe até de inteligência, que humilhava Pedro, humilhava os demais que não tinham o que ele tinha. Quem sabe os discípulos que o acompanhavam, eles não tinham metade daquilo que Paulo tinha em área de inteligência, de conhecimento, de ciência. Mas ele começa a mostrar que o importante era revelações e visões de Deus. Ele começa dizendo: desse homem eu sim me gloriarei. Só que de repente Deus entra na cena. Ele quis, como se Deus colocasse o pé e dissesse: peraí, se gloriar não. E ele começa dizendo: para que não me gloriasse, foi-me dado um espinho na minha carne. Alguns estudiosos dizem que esse espinho era um problema de visão que Paulo tinha. Eu já vi outros dizerem que quando Paulo conheceu a Jesus, ele foi deserdado de famílias e heranças. Alguns até chegam a ponto de dizer que Paulo teve família. E quando ele conheceu Jesus, a família dele foi tirada dele. Outros dizem que o governo da época de Paulo, ele judiava de Paulo a ponto de lei nenhuma poder detê-lo. E todos os momentos que essa lei, esse governo via Paulo, por ele ter negado a sua religião e ter conhecido a Jesus e vivendo agora da graça, ele tomava uma surra por causa de Jesus. Ele chama esse espinho de mensageiro de Satanás. Era como se fosse um instrumento que Satanás usava, mas ao mesmo tempo esse instrumento era a permissão de Deus para que Paulo não viesse se gloriar. E eu fico imaginando que às vezes Deus permite determinadas coisas na nossa vida para que nós não viemos